Olá, eu acabei de chegar do trabalho e amanheceu de um jeito assim bem frio, né? Assim, como de costume aqui na Irlanda. Não, mas o que eu tô querendo dizer, bem congelante, ó. Aqui em casa não tá muito branco não, mas eu tava pensando em ir ali fora pra mostrar pra vocês, porque isso aqui é um fenômeno que não é muito normal não aqui na Irlanda, entendeu? É, neve nessa época de, como que diz, novembro, final de novembro para dezembro, não tem. A gente vê neve mesmo assim, dezembro, janeiro, até março, acho que ano passado teve neve aqui em março. E uma coisa curiosa que acontece agora, né, nesse período que eu tô aqui, de quase 3 anos, quando eu vim pra cá, quando eu pesquisava para vir pra cá, as pessoas falavam que neve, a última vez que tinha neve. E aí, Bruno? Tudo bom? Meu flatmate. As pessoas falavam que neve era. Como é que fala? Era muito raro aqui. Já te falaram isso, Bruno? Porque, tipo assim, as pessoas falavam assim, ó. Quando chegar era difícil ver neve, né? Em 2022. Só que em 2022 já teve neve, a gente viu a primeira vez. 2023 de novo. E tipo, muita neve mesmo. De ficar assim, tudo muito branco, os carros tudo coberto. Tudo mesmo, bem branco mesmo. De você ver a neve caindo mesmo. E também esse ano de novo, né? Então eu tô percebendo que cada vez mais, todo ano tá tendo. é, o clima tá piorando, né? Tipo assim, no sentido de talvez daqui uns anos vai ser super comum toda vez chegar essa época ter muita neve, né? Tipo, não como o Canadá, essas coisas, mas assim, antigamente demorava muito tempo, uns 10 anos pra ter uma nevasca na Irlanda. Tipo, a última tinha sido de 2011, eu acho. Entendeu? Por semana passada, se você olhasse nos morros ali, tinha bastante neve mesmo, né? Tá nevando bastante, tipo, nos lugares mais assim, afastados, no interior. Que é Bob, porque quando eu chego em casa, o Bob. Aí eu tô fazendo um vlog pra mostrar, que eu vou mostrar ali lá fora, porque lá no meu trabalho tava tudo coberto de. Não muito branco, mas tava assim, tudo já congelado, assim, sabe? A minha bicicleta tava toda congelada. Eu vi o sua bike. Tá toda congelada. Aí ontem eu levei uma queda. Eu te falei? Não. Ontem eu levei uma queda, meu povo. Quando eu tava. Ontem tava começando. Tava assim, bem. Como é que fala? Tava congelado, mas não dava pra perceber tanto, entendeu? Tipo, eu peguei. Deixa eu colocar aqui pra tirar minha bolsa. Vocês ficam aí que a gente vai conversando. Eu peguei e vim embora, né? Aí eu passo ali pelo canal, tem uma ponte de ferro. Aí essa ponte. Ei, Bob, mexe não. Essa ponte, ela toda de ferro assim, né? Porque tem que passar para um lado pro outro. E aí eu não percebi que tava meio com uma coisinha de neve, assim, coberto de neve. De gelo, na verdade, né? Aí eu vim virando assim. Aí eu peguei. Peraí, Bob, tu não mexe não. Eu vinha virando. E aí eu freiei, tipo, pra poder diminuir. Só que eu ia bem devagar, né? Porque eu vou bem devagar, porque às vezes vem outra bicicleta e tal. Mas geralmente é só eu, né? Aí eu peguei, quando eu freiei, a bicicleta começou a dar uma sambada assim. E aí eu virei assim. Tipo assim, eu não consegui segurar ela. E quando eu freiei, ela escorregou mais ainda. Aí a bicha virou assim. Eu caí, tipo, em câmera lenta, assim, ó. Entendeu? Tipo assim, ó. Pá. Aí eu tava com essa bolsa, tacou minhas costas, assim, no chão. A bolsa amorteceu aqui. Não, pior que não, que a bolsa eu caí meio de lado, entendeu? Mas achei que foi bom, porque eu tava com o computador, eu não queria, como é que diz? Quebrar o computador, né, que tava na bolsa. Aí eu caí assim em câmera lenta, assim, ó, bem na minha cabeça, né? Aí eu, pufa, e a bicicleta saiu deslizando assim ainda, assim, ó, descendo assim. Aí eu tentando entender o que tava acontecendo no chão, estatelado no chão. Aí eu comecei a achar graça. Aí pronto, aí eu levantei, meu Deus, aí ficando ligado, porque agora todos os dias vai ficar assim, entendeu?
Aí tem que ter cuidado. E andando também, viu? Que a Jéssica levou umas 3 quedas no inverno passado. Andando também tem que ficar Viu? perto, né? Viu, galera? Vocês prestem atenção, porque a galera cai. Eu já vi seguidor aí que fica... Teve que ir para o hospital porque quebrou o braço. Foi uma queda de negócio de gelo. É um perigo, eu morro de medo. Então, assim, cuidado aí com a bike. Ver se os pneus estão em dia, né? Tipo assim, não tá muito careca. Principalmente essas scooters, que eu acho que são super... Como é que fala? Instável, sabe? Essas scooters. Eu morro de medo de levar uma queda nela. Aí, outra coisa. Eu vou lá embaixo mostrar pra vocês como é que tá. Só pra vocês terem uma noção de como assim, tipo assim, já começa a ficar assim, aí é só ladeira abaixo. Ó, a touca que eu achei, tava tudo guardada. Aí você começa a ter que procurar tudo, ó, cachecol, porque depois passa esses frios, a gente bota de guarda-roupa, não sei aonde. Aí eu tenho um monte de touca bonitinha e tal, aí não achei, porque tem que colocar touca. Ah, ele é então é muito exagerado. Não, é porque eu sou friento mesmo. Chega essa época assim, é um vento na cara que dói, entendeu, cara? E aí eu não tenho que me agasalhar. É luva, tudo. Por quê? Porque eu ando de bike, né? Então, quando você anda de bike, a questão do frio aumenta mais ainda, porque você tá, né, na velocidade e tal. E eu ainda, pra piorar, eu ainda venho pelo canal, que é do lado do rio. Aí fica mais frio ainda, entendeu? Então, eu tenho que me agasalhar bastante. Mas esse casaco aqui que eu comprei, ó, North Face, não é só negócio de modinha não, entendeu? Tipo, ai, é caro, não sei o que, pra se amostrar. Tem gente que compra só pra se amostrar. Eu comprei um que foi 200, não sei quanto, foi mais caro, foi. Porém, é um casaco que, meu povo, não rasga. Ele realmente tem um negócio, uma tecnologia de que o bicho é bom mesmo de aquecer. Esse aqui já vai fazer mais de um ano que eu tenho ele. E ele sempre parece que tá novinho mesmo. Só tem um rasguinho aqui por aqui, onde no bolso aqui. Porque eu, tipo assim, bati numa porta que tinha um prego. Foi por isso que o bicho rasgou. Outros casacos baratos que eu compro aqui na Irlanda, na Pennies, até na Sport Directs, tipo, você paga 50 euros em casaco barato assim. Mas como é que diz? Eu acho que não vale a pena. Porque rasga rapidão aqui, ó. Debaixo do braço e tal. E fica feio, enfim. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí, tem que se agasalhar, cara. Tem que, essa época, fica gripado e não sei o que, ó. Ó, por exemplo, ó. A graminha, ó, já tá toda congelada, ó. Só que eu vou mostrar outra rua ali na frente que tá bem mais branquinho. Ó, aqui, ó. Pera aí. Aí eu não sei vocês, se vocês que vieram pra cá ou pra outros países que tem muita neve e tal, já tinham visto a neve. Se vocês gostaram, me falem. Porque, tipo, eu achava que eu tinha eu acho que aquele sonho Esqueceram de Mim, que você assistiu tanto na Globo, aqueles filmes dos Estados Unidos, nessa época de Natal, com muita neve. A gente entendeu? Nós éramos crianças alimentadas pela mídia da época, né? Filmes e coisas, sessão da tarde, que tudo era cultura americana, europeia, essas coisas assim, sendo que nós não temos isso no Brasil. Então, acho que a gente tem uma visão pela televisão, pelos filmes, da neve, de uma coisa maravilhosa. Então, se você tiver ainda, me desculpa, mas é a minha opinião. Eu descobri que eu detesto. Eu achava que eu gosto de frio, prefiro frio, que o calor depende de vários fatores, mas tipo assim, Irlanda, Brasil, prefiro o Brasil. Aqui é frio demais, assim, entendeu? Assim,
são vários extremos e é sempre muito frio e depressivo e tudo mais por causa do clima mesmo. Então eu achava que a minha visão de morar na Europa, né, era que eu ia me adaptar bem, que o frio era uma coisa que eu gostava e tal. A única coisa que eu acho legal do frio é que você se veste bem, assim, né? Você sempre usa roupas assim, mais assim, parece que você sempre tá bem vestido. No calor você bota qualquer roupinha, tá de boas e tal. Mas a neve, gente, é muito ruim. Principalmente quando você vai trabalhar todo santo dia, tá entendendo? Porque justamente você enfrenta essas coisas que eu falei. Perigo de cair, escorregar, os transportes ficam tudo parado, fica tudo ruim. E aí eu tive outra experiência também na Noruega, que foi de ver a neve mesmo, assim, muita neve lá numa cidade chamada Tromsø. Tem até vlog aqui no canal disso. Essa cidade é tudo congelado. Nossa, é muito lindo, assim, pra você ir como turista mesmo, 2, 3 dias, é show, Mas, gente, calma, já vou contar, vou mostrar aqui outra coisinha, tudo congeladinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo congeladinho, ó. Ainda botam uma fonte aqui que faz ficar mais frio ainda, cara. Olha lá, ó. Sim, vamos lá. Experiência Noruega. A experiência Noruega foi maravilhosa, porque foi basicamente a minha primeira viagem depois que eu cheguei aqui na Irlanda. Porque você sabe que meu primeiro ano foi muito difícil, né? Eu peguei golpe e tudo mais, e acabou que passei um ano pagando conta. Então foi muito especial por isso, mas também por ser uma viagem totalmente diferente, né? Porque na época que a gente foi decidir, a gente não queria fazer Londres, Paris, essas coisas mais basicona e clichê, que é baratinho e a gente pode ir a qualquer momento aqui. A gente tinha assim, vamos investir, pagar mais um pouco pra gente ficar, pra conhecer um lugar mais legal, um lugar diferente, um lugar que, tipo, eu nunca na vida, eu, cria do Ceará, São Benedito, Serra da Ibiapaba, achava que eu poderia na vida ter a oportunidade mesmo, né? Porque, tipo, é muito caro de onde a gente mora, né? Até pra gente viajar dentro do Brasil, a gente não tinha esse planejamento assim fácil de eu vou para Rio de Janeiro. Para mim, Rio de Janeiro era uma vez por ano e eu tinha que me programar o ano todo, né? Aí a gente, vamos pra Noruega. Um amigo meu trabalhar comigo convidou, ele já tava querendo ir e tal. Ele, vamos esquiar na neve e tal. Aí eu, vamos lá, vamos esquiar. Dito e feito. Aí foi lá que eu descobri que eu detestava. Por quê? Lá, horrível também pra poder andar tudo. E a vida lá, meu filho, funciona normalmente. É tudo cheio de neve, montanhas de neve, e as pessoas andando normal, os ônibus circulando normal. E tipo, no gelão mesmo, assim, é muito legal andar de ônibus nessas cidades. E o mais legal era que, tipo assim, as crianças,
elas indo para escolas, tipo, voltando da escola sozinhas, sozinhas pegando o ônibus, você vendo lá, né, como a segurança, né, desses lugares aqui. Você vê, aqui também na Irlanda você vê as crianças já indo para a escola sozinhas e tal, mas ainda só é para realmente acompanhar, mas muita criança que vai e volta para casa sozinha e tal. E aí, o que é curioso, é que lá também, né, eu via isso, e 4:30 da tarde já tava tipo assim, escuro, de noite mesmo. E aí beleza, até aí tudo bem, que é super legal, uma viagem super fancy, um pouco cara, né, porque como é bem turístico lá, tem umas coisas bem famosas, né. O nome da cidade é Tromsø. A gente foi pra capital Oslo também, mas na época dessa viagem a gente foi pra Tromsø também, que era o lugar, era o alvo, né, pra conhecer a aurora boreal, que a gente conseguiu ver também no meio do nada, no meio do gelo, e o gelo queima, que se você não tiver com a luva e pegar no gelo, no meio do nada, para poder ver a aurora boreal, né, precisa ir para lugares longe. E aí a gente inventou de esquiar. Olha, eu vim até aqui pra mostrar mais, só que eu acho que já começou a descongelar, ó. Então já tá ficando tudo normal, né? Então eu vou voltar. Só que é um vlog aleatório mesmo, só pra contar a história e falar disso aqui, né? Que realmente a temperatura tá ficando muito baixa. Provavelmente cada dia que passar vai começar a ficar sempre assim, de manhã, cedo e tal. Mas com certeza vai cair, vai vir nevasca, né? Já tem previsão, já tá nevando em vários lugares aí. E aí eles estão avisando, então provavelmente vai vir. Mas tô achando cedo, entendeu? Nunca teve em novembro. Sim, aí a gente foi inventar de esquiar. Pra quê, gente? Horrível, detestei, só pra fazer foto, entendeu? Nada, tem gente que gosta, é um esporte, blá blá blá. Pra mim, um trampo, você perde um dia pra poder se colocar um monte de coisa, fazer uns treinamentos, aprender a cair, aprender a se levantar. Você tem que aprender a cair e se levantar, entendeu? Tem que cair pra poder, tipo assim, cair de um jeito melhor. Nossa, machucava a perna, machucava o tornozelo. Um trampo pra conseguir fazer um negócio, toda hora escorregando, toda hora caindo. Aí eu, nunca mais. Já tive a minha experiência de esquiar na neve, que é só um negócio que parece uma criança, que você fica assim, igual um doido. Mas me chama de novo pra uma viagem na neve, só se for assim, vamos pro Chile, vamos... É no Chile? Acho que tem neve no Chile. Vamos pros Alpes, pra esses lugares, assim, bem clichêzão, assim, que você... Se aparecer a oportunidade um dia eu vou, vamos, beleza. Mas por aqui não tem porquê. Assim, de morar, se eu fosse ter que ir pra outro país, escolher outro país, eu vou pra um país quente. Viver em euro ou em dólar, mas em outro lugar que faça, sei lá, as mesmas oportunidades e tudo mais, que a gente possa trampar, ter um visto, enfim, né? Quem sabe o passaporte pode me dar essa liberdade aí também. Mas assim, no gelo, não. Esse processo aqui hoje que eu tô passando tem, como é que fala? Tem, né? Um propósito, né? Mas aí por isso que dá pra aguentar, mas não garanto que vocês vão ver muitos vlogs em breve, né? Quando o Lei Viaja não estiver viajando mais em lugares gelados, tá? Mas isso pode mudar. Eu nunca mais tinha postado vlogs assim, né? Me senti em 2022, que eu andava com a câmera, qualquer coisa que acontecia, eu tava... eu vi uma flor, uma primavera chegando, eu tava aqui, ó. E eu tô literalmente mostrando agora o inverno, né? Mas é porque
tô fazendo outro tipo de conteúdo e tal, mas quando eu me lembrar, porque o motivo de ter uma câmera pocket ela é pra ela estar no bolso, eu deixo mais em casa, né? Mas eu vou deixar ela agora no bolso. Quando eu achar alguma coisa interessante ou um assunto interessante, eu volto novamente, né? Mas aí vocês me falam se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, né? Sem um tópico tão importante, fundamental, mas só pra ver as coisas e filosofar. Você me fala, que eu posto mais. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, porque a gente tá quase indo bater 19 mil e rumo aos 20k, né, gente? E dá like também. Tchau, agora eu vou dormir, né? Porque eu acabei de chegar de madrugada de um shift, eu vou dormir. Beijo.